Olá, boa noite. Estamos aqui novamente hoje para a segunda live do nosso dia. E hoje, o que a Academia Moi traz aqui para você? Nós vamos falar sobre a tireoide e o flúor. E olha só, você sabia que se a tua tireoide funciona bem, se você consegue regular a tireoide do seu paciente, todos os outros problemas de saúde se tornam menores. É um problema a menos, porque a tireoide, ela regula o nosso metabolismo. Ela controla todo o sistema do nosso corpo. Eu hoje vou estar recebendo aqui na Academia Moi uma endocrinologista, que é a doutora Roberta Miele. Ela estuda comigo lá na academia de treinamento do professor Lair Ribeiro e hoje nós estamos aqui para trazer para você informações sobre como um produto tão utilizado, um produto que está na nossa água, na água que nós, que é o flúor. Como que esse flúor ele pode estar atrapalhando, ele pode interferir na nossa tireoide? Olá, nossa, que linda! Olá, tudo bem? Deixa eu ajustar aqui a altura. Tudo bem, doutora Roberta? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Deixa eu ajustar Vamos aqui ajustar a luz. a Enquanto luz. isso, enquanto você vai ajustando aí, eu vou dando uma boa noite para o pessoal que acompanha a gente aqui na Academia Moi. A gente já tem aí a Carioca da Gema. E o pessoal que está entrando, se você conhece alguém que tem uma disfunção na tireoide, se você conhece alguém que já toma algum hormônio da tireoide, já está suplementando o hormônio da tireoide, ou se você conhece alguém que está se queixando para você que o cabelo está caindo, que a unha está fraca, que a pele está ressecada, clica aí e encaminha essa live para que essa live chegue até essa pessoa. Ou se você também é paciente de algum profissional de saúde que você gostaria que tivesse um conhecimento mais integrativo de todo o sistema, clica aí nesse aviãozinho que está do lado e compartilha essa live. Doutora Roberta, olha o que eu estava falando aqui no início da nossa live. Eu já Eu estava tava... ouvindo tudo. Boa noite, né? Boa noite, todo mundo. Boa noite, querida amiga, colega Gilian, minha Boa colega de noite. pós-graduação. Deixa eu apresentar você também, né, para as pessoas aqui da minha região, os meus seguidores. A Gilian, ela é dentista da área da odontologia biológica integrativa, palestrante, uma grande amiga, minha colega de pós-graduação do Dr. Lair. E então, obrigada pelo convite. A gente está aqui para falar de um assunto extremamente importante. Eu acho que vai valer para todos os públicos, né? Por mais que a gente não escute falar isso, é de extrema relevância, né? Então, ótimo assunto. Parabéns pela escolha, Gilian. Por onde vamos começar, né? Vamos começar a falar um pouquinho da tireoide, né? Então, eu sou endocrinologista, eu trabalho com medicina funcional integrativa e o endocrinologista trabalha basicamente, né, com melhora da saúde, emagrecimento, mas toda a parte hormonal. E a tireoide é uma grande glândula, super importante, não grande pelo tamanho, mas pela sua importância. Até trouxe aqui para mostrar, fica um pouquinho mais fácil para visualizar, né? A tireoide seria essa borboletinha que se localiza aqui embaixo, né? Abraçando a traqueia da gente. E quando a gente faz a deglutição, ela sobe e desce. Então, as pessoas muitas vezes se confundem e acham que estão com problema de tireoide aqui. Ela, não, isso é gordurinha, Ó, ó, né? olha a É, força do meu músculo, ó. fica ali embaixo, né? A borboletinha que sobe e desce. Então, essa é um formato de uma glândula tireoide saudável, de tamanho normal.
É normal que todos tenhamos tireoide, né? A gente deve nascer com tireoide, embora haja, né, nascidos que vêm já com alguns efeitinhos de fábrica sem a glândula tireoide. E aí a gente tem que fazer, por isso tem teste do pezinho, porque os hormônios são muito importantes desde a barriga da mãe até nosso último dia de vida, né? Então a tireoide é uma glândula que produz os hormônios principais T3 e T4, que atuam em todas as células metabolicamente ativas do nosso organismo, ou seja, em todos os sistemas. Então, se a gente tiver uma glândula defeituosa, com uma produção defeituosa, eu posso ter consequências na minha saúde toda, né? Desde a minha pele, que pode ficar seca, o fio do cabelo, posso perder cabelo, eu posso ter os meus batimentos mais lentos, meu metabolismo mais baixo, para economizar energias, o metabolismo de lipídios, de glicídios, né? Acaba sendo mais lento também. A pessoa fica mais devagar, a pessoa fica com mais dificuldade de pensar, de raciocinar, fica com mais sono, mais cansaço, com facilidade de edemaciar, com facilidade também a ganhar peso, né? Então, tudo isso, claro, a ampla gama de sintomas, ela é bem variável e pode se apresentar com pouco sintoma ou com muitos sintomas. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não está mais fazendo diagnóstico de casos que avançaram muito, né? Porque aí fica muito grave, pode levar até ao coma e óbito. Antigamente isso acontecia. E o que tem a ver? Vamos fazer o link, né? Por que a tireoide tem a ver com a odontologia? O que a tireoide tem a ver com o flúor? Vamos falar um pouquinho do flúor e depois eu volto para a tireoide para falar aonde que o flúor se encaixa ali na tireoide. Gillian, o que é o flúor? Conta pra gente aí. O flúor, ele é um elemento da natureza, tanto que ele está classificado ali na nossa tabela periódica. Só que o flúor, ele é um elemento que ele foi modificado e ele está na nossa água de abastecimento, inclusive essa água aí que a gente recebe na torneira, que todo mundo vai ali, pega aquela água que deve passar por um filtro. Então, na estação de tratamento é adicionado fluoreto. Isso é obrigatório, né, no Isso é Brasil, obrigatório. né? No Brasil, existe uma lei, que é uma lei que obriga estar no saneamento básico, incluído o flúor. E na nossa tabela periódica, nós temos uma coluna. E essa coluna é a coluna dos halógenos, que não é só o flúor. Nós temos o flúor, o cloro, nós temos o bromo, nós temos o iodo. Mas o flúor, ele é o mais forte, assim, como se ele fosse o mais valente. Ele desbanca todos os outros, né? Ele desbanca todos os outros. Ele é o rei da banda. Ele comanda a banda. Na água, nós temos mais. Nós temos o cloro e o flúor. Só que o flúor, ele não sai da água. Ele não sai através de uma fervura, por exemplo. Você vai ferver a água evapora e você perde um pouco do cloro, porque o cloro ele é mais leve. O flúor, como ele tem uma classificação maior, ele tem mais elétrons, ele é mais pesado. É como se ele fosse valente. Ele faz um bullying com os outros halógenos. E aí eu vou aproveitar e dizer o que tem a ver, né? Então, o que linka com a tireoide? Para a gente produzir os hormônios tiroidianos, é preciso de matéria-prima. O que é matéria-prima para eu conseguir formar minha glândula, que ela possa ser efetiva e produzir os hormônios T3, T4, que são os hormônios tiroidianos? Eu preciso de uma coisa fundamental chamada iodo. Lembra que a gente está falando agora? Então, que ele pode ser desbancado pelo flúor. Mas além do iodo, a gente precisa outros minerais.
zinco, selênio, cobre, ferro, vitaminas, B2, B3, vitamina C, como cofatores, né, para toda a produção hormonal. E o iodo, ele se liga com um aminoácido chamado tirosina. A partir disso, que é formado os hormônios tiroidianos, o T3 e depois o T4. Só que por o flúor ser esse valentão que desbanca todo mundo, ele acaba, né, desbancando o iodo, ocupando o lugar do iodo. Então, esses hormônios tiroidianos, quando eu estou num ambiente com mais flúor, acabo não formando mais o hormônio que eu formaria. Então, tem uma grande relação com aumento dos níveis de flúor, baixo dos níveis de iodo e aumento da incidência da falta de hormônios tiroidianos, que se chama hipotiroidismo, e com todas as suas consequências, né? E aí, a gente vê que isso pode ser tão grave e afetar desde o bebê que está na barriga da mãe, né? Porque a gente sabe que, apesar do nosso sal ser iodado, as gestantes ainda têm deficiências nutricionais, inclusive de iodo, e aí o flúor fica mais maligno ainda, né? E aí a gente vai ao dentista tradicional, faz uma limpeza de dente. Aí no final da limpeza, o que as pessoas fazem, Giliana? Aplicam o flúor, a mucosa ela é muito fina, essa mucosa ela absorve tudo, tanto que os medicamentos sublinguais são colocados embaixo da língua por esse motivo. Porque o que você coloca ali é Absorve, absorvido imediatamente para a sua corrente sanguínea. vai direto, né? Não precisa Não, passar por toda a não passa digestão, processos de não passa pelo metabolização. trato digestivo. Nós temos uma mucosa bem extensa, que são as bochechas e o assoalho da língua. E essa aplicação desse flúor de uso profissional, ele é ainda muito mais concentrado do que a gente Nossa. consome diariamente através da nossa água. Então você Na água a gente absorve. acaba não tendo escolha, né? Na água a gente não tem escolha, Na água certo? nós não temos Ou temos escolhas, mais pouca. dificuldade de ter escolhas, né? Agora, onde mais a gente se contamina com o flúor, né? A parte odontológica é uma grande fonte de contaminação, porque além desse tratamento que a gente faz em consultórios, com uma concentração bem alta de flúor na boca, com toda essa superfície de absorção direta, o creme dental tradicional tem flúor, os enxaguantes bucais têm flúor, a água, né, a gente já sabe que ela já vem, né, na nossa casa com flúor. Os chás, Giliana, sabia que o chá preto é o chá que mais tem concentração de flúor? O chá O preto ele tem chá preto, uma o concentração chá preto alta de flúor, a água mineral também tem tem que flúor, cuidar. tem que Medicações. Você sabia que tem medicações que é muito comum que as pessoas usam muito frequentemente, medicações ansiolíticas, medicações para o colesterol, tem o Paxil, tem o Lipitor, todas essas medicações têm flúor na composição. E tem muita gente que ingere todos os dias, escova os dentes, só enxágua. Então, a gente se contamina o tempo todo com flúor, né? E a gente, por não ter muita reserva de iodo, a gente tem esse prejuízo enorme na glândula tireoide. Então, a frequência, né, a prevalência de hipotireoidismo está cada vez maior. A gente está cada vez tendo mais pessoas com deficiência hormonal e cada vez mais a gente tem que repor hormônios tiroidianos, né? Isso é uma prática muito comum no consultório, de muitas causas, mas essa com certeza é uma das causas um pouco ocultas, mas que está presente em quase todos os casos, podendo até piorar a tiroidite de Hashimoto, né, que é a principal causa de hipotiroidismo.
Mas a gente sabe que não para por aí os danos, né, doutora? O que mais que pode acontecer no organismo quando a gente tem esse excesso de flúor, doutora Gia? Nos dentes, olha só, esse fluoreto ele é capaz de atravessar a barreira placentária durante uma gestação e nós temos uma fluorose que pode ser dental ou até uma fluorose óssea. A fluorose dental ela é muito característica, porque você faz uma avaliação no paciente e é clínico o diagnóstico, porque apresenta manchamento, o dente ele fica muito fragilizado. Essa ideia de que o flúor protege os dentes é uma ideia que passou do ponto, você prejudica muito, porque ele se torna poroso. O esmalte dental ele se torna muito fraco e ele fica muito vulnerável ao aparecimento de cáries, a uma fratura. Evoluindo ainda mais, nós temos as questões de fluorose óssea, que é quando o bebê ele nasce com as perninhas, sabe assim, Arqueadas, tipo garrincha, aquelas arqueadas assim, né? arqueadas. Então, ali também é um dos diagnósticos, primeiro que a gente faz clinicamente. Nós não temos, assim, na odontologia, uma maneira de medir o flúor ainda, nem por plasma, nem por dosagem salivar. A gente consegue, pelo plasma, dosar outros halógenos, por exemplo, o cloro, pela urina, o iodo. Mas o flúor, a gente ainda não tem um mecanismo para fazer essa dosagem. Então, o exame mesmo é clinicamente o diagnóstico. Na verdade, isso é a consequência já, né? Já A é consequência. consequência já da fluorose, que pode ser dental ou óssea. O que acontece muito na recorrência da odontologia é o paciente ele vem com todas as queixas de quem apresenta um hipotireoidismo, queda de cabelo, unha fraca, um volume excessivo, uma face com edema, o pescoço sempre é mais A inchado, língua mais ele grossa, né? é Língua mais grossa. grosso, uma fala mais grossa, um ganho de peso rápido, com dificuldade de perder o peso. Então, isso são características que visualmente o dentista ele pode avaliar, mas principalmente a língua dentada. Sabe, a língua dentada é a marca de dentes na língua. E Porque como a face isso todo mundo pode fazer, né? Olhando no espelho, pode se olhar, pode se examinar, né? fazer Sobre fazer o clínico, autoexame. um autoexame clínico através da língua, que é colocando a língua para fora mediante o espelho. E como a língua, ela aumenta o volume, mas os dentes não saem do lugar, eles continuam no mesmo lugar. Então a língua ela aumenta o volume, ela encosta nos dentes. Ela fica encostada, fazendo o que a gente chama de língua dentada, que é uma marca do desenho dos dentes ao lado da língua, dos lados. Então fica característico. Quando um profissional dentista, ele faz uma avaliação clínica, ele está com o paciente na cadeira, ele é o que mais olha a língua do paciente, é o dentista. É o que está em Mas, doutora, não é todo dentista que faz isso, né? Porque tem a visão, assim como da medicina tradicional, e tem os que têm a visão biológica integrativa, não é? Aqui nós também, na clínica que trabalhamos em conjunto, já temos profissionais também que têm essa formação, esse olhar mais abrangente, mais integrativo e biológico, que tem esse conhecimento, né, esse cuidado a mais, porque às vezes no tradicional a gente não vai encontrar essas respostas, nem esse tipo de informação. Então as pessoas, né, o público geral, vocês que estão nos assistindo, estão hoje mais donos de si, mais empoderados no sentido de cuidar da própria saúde. Porque a gente tem muito conteúdo que a gente pode acessar, assistir, estudar, e escolher de que forma eu quero me tratar, com que profissional que eu quero ir, não é? Tanto na parte médica quanto na odontologia, porque no final das contas a saúde é uma só.
E a saúde começa pela boca, não é? Sabe o que que eu tenho dito? Eu tenho dito assim que a língua dentada vê o dentista, mas o dentista não vê a língua dentada. Uau! Porque Forte, ele, hein? isso é Isso forte. é Por- forte. Porque a língua dentada tá ali, tá contando, né? Tá contando sem se movimentar, que a tireoide precisa ser vista, que é necessário é, observar também os sintomas do paciente, a queixa do paciente, porque muitas vezes o flúor ele ocupa ali o receptor do hormônio e o exame pode não alterar, pode não dar alterado, mas o paciente ele tem as queixas, todas as queixas possíveis relacionadas que deve ser investigado, que precisa de um endócrino com uma visão integrativa, que precisa dessa visão para poder orientar esse paciente e trazer uma solução para o paciente. E esse é o paciente que recomenda esse dentista para outros colegas dele, e recomenda para familiares, traz os familiares também para o tratamento. Porque Porque eu fui ao dentista uma e vez o que a gente dentista. uma vez que a gente aprende, né, a cuidar, como eu posso cuidar melhor da minha saúde e tem essa orientação, eu quero passar para as pessoas que eu amo, eu quero passar para as pessoas que me cercam. Então, acontece isso, chegar e compartilhar essa informação com os amigos, com os familiares, não é? E, Gillian, sabe, desculpa cortar você, mas é que quando eu estava revisando esse assunto, eu fiquei assim, uau, o flúor até 1950, Ele quando não existiam as medicações para tratar hipertiroidismo, ele era usado para tratar, para fazer a tireoide se aquietar. Então, ele era usado para tratar o hipertiroidismo e doses pequenas, muito pequenas. Então, se 1950, gente, era usado para tratar hipertiroidismo e hoje a gente está com essa cheio de flúor por aí, né? A gente está sem controle, porque quem é que faz esse controle? Quais os níveis que tem na água? Quanto flúor eu coloco na minha boca? Quanto tem no creme dental que eu uso? Então, é um perigo. Então, por isso a gente está aqui com a missão de alertar e também de fornecer algumas dicas de como a gente pode minimizar isso, né? Que a gente considera um fator muito importante, assim, de saúde. Uh, outra informação, assim, ó, qual que é a principal causa de retardo mental em crianças? De nascer com retardo mental, qual que é? É a olha, deficiência de iodo. de outro. É deficiência de iodo. É ter uma gestação com deficiência de iodo. E aí a gente. Será que é deficiência de iodo ou será que essa gestante entrou muito em contato com o flúor? E nasceu uma criança com cretinismo? Nasce uma criança com retardo mental? É isso para a vida toda, gente. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito, muito alertas. Eu já faz muito tempo que eu não uso creme dental com flúor, né? É um cuidado que eu tenho, assim como a gente vai recomendar, né? E sugerir para que vocês prestem mais atenção aos produtos que vocês usam aí na casa de vocês. Doutora, o que você recomenda para os pacientes fazerem higiene adequada, né? Com uma boa escovação, sem flúor? O que você recomenda para os seus pacientes? Olha, primeiro eu quero assim trazer uma orientação com relação ao flúor. O flúor, o que previne a cárie realmente é uma limpeza mecânica. Porque se você não tem uma boa remoção mecânica, com uma boa escova de dentes, não é o flúor que vai resolver o problema. Porque o flúor você está engolindo o que você engole. Você engole, ele vai para o seu estômago, ele passa pelo trato digestivo, ele é absorvido ali, ele vai para a corrente sanguínea e imagina-se que ele é liberado pelas glândulas salivares. E desta forma, ele faria uma proteção para evitar o aparecimento de cáries. Essa é a ideia que é vendida.
A recomendação é para cada um existe uma indicação de creme dental. Você deve, se é uma criança, recomendar um creme dental sem flúor. Se é um adulto, um creme dental sem flúor, mas com adicional de um oxigênio ativo, porque a gente precisa equilibrar o pH bucal, a gente precisa equilibrar as bactérias que estão ali, deixando o pH ácido, e essa acidez também compromete o aparecimento de cárie, doenças gengivais. Então, a gente precisa orientar, avaliar e ver qual é o melhor direcionamento de um creme dental sem flúor para o paciente. O que eu digo sobre a água que nós bebemos? Porque a gente não tem como eliminar o flúor, não é todo mundo que tem em sua casa um filtro que consegue eliminar 100% do flúor da água. É muito difícil, né? A maioria dos filtros não consegue remover o flúor, não é? E se você tem um filtro, você também não consegue medir o quanto de flúor ele eliminou. Então, você acredita no filtro, você acredita no que o fabricante te vendeu e consome aquela água. A gente tem as fórmulas de bebê. Essas fórmulas também são feitas com essa água. Não tem como você tirar o flúor da fórmula para fazer a fórmula do bebê que vai tomar aquela mamadeira. Também tem flúor naquela água. Detalhe, a quantidade de flúor que o saneamento básico aqui no Paraná a gente chama de Sanepar. Saneamento do estado do Paraná. Então, é Sanepar. Então, é a mesma quantidade para uma criança de 20 quilos, 30 quilos, um adulto de 90, 80, 70 quilos. Então, a quantidade de flúor que é colocada é para toda a população. Então, assim, a recomendação é, se você pode ter um filtro, mesmo que você não tenha certeza que esse filtro remove todo o flúor, é o ideal ter. A escovação, se você pode utilizar, ir até um profissional integrativo que vai te recomendar o creme dental adequado, sem flúor, para ser utilizado mediante a sua idade, o pH de uma criança bucal é 1. O pH de um idoso bucal é outro pH. Não é o mesmo creme dental para os dois grupos. Então, também tem que ser direcionado esse creme dental. Se você é um paciente que tem hipotireoidismo, já está suplementando os hormônios da tireoide, é bom evitar o flúor. É bom parar de usar os fluoretos, principalmente no creme dental, os bochechos. A mucosa, ela absorve tudo rapidamente na hora. Então isso já vai... Para a gente poder ajudar mais, né, quem for assistir, ou quem estiver assistindo essa live, que não tem ao seu alcance um dentista integrativo, biológico, que possa fazer uma recomendação individualizada do creme dental. Então, de forma geral, dá para a gente entender que para uma criança, né, seria o ideal as pastas adequadas para a idade, mas sem flúor. E para os adultos, essas que a gente consegue comprar na farmácia, que está sem flúor, é melhor do que usar uma com flúor, né? Até conseguir localizar um profissional para individualizar. Conseguir localizar um profissional, é melhor utilizar essa sem flúor. Hoje, as redes de farmácia já têm esse lugar dentro da loja. Então, assim, eu tenho acompanhado muito, sempre que eu vou numa grande rede de farmácia, eu vou na parte odontológica, eu olho os cremes dentais que tem lá, já existem público, tanto para esse creme dental sem flúor, assim também como existe ali já os desodorantes sem alumínio. Isso já é cada vez mais uma realidade que está chegando aqui para nós. Então, assim, o melhor é utilizar um creme dental sem flúor e principalmente com oxigênio ativo. Procurar se tem oxigênio, porque o oxigênio, olha que bacana, ele acaba com as bactérias anaeróbicas da boca. Aquelas que precisam ficar no meio. Como é que vem escrito isso na caixinha? Oxigênio ativo.
sempre tá ali, Hum, oxigênio ativo, tá? Vou fazer até comercial aqui, porque é uma das poucas que a gente tem, que chama Blue M. Blue de azul M. E é um creme dental assim muito bom, muito fácil de encontrar. Ele possui essa quantidade de oxigênio ativo que ajuda tanto eliminar essas bactérias anaeróbicas. Para você que está aqui na live, eu vou falar para você, a nossa boca, ela é um meio de cultura para bactérias anaeróbicas. E essas bactérias, quanto menos oxigênio ela tem, ela fica mais virulenta, ela se produz mais rapidamente, ela traz um mau hálito, ela traz a gengivite, ela fica tudo que não é para acontecer, acontece. E quando você traz uma oxigenação ali, um oxigênio, o meio de cultura acaba. E ela fica totalmente devastada e o meio já não é mais propício para ela. Então, é uma recomendação a utilização de creme dental sem flúor e no local colocar um creme dental sem flúor, mas com oxigênio ativo. e também a gente não pode deixar de citar que deveria ser feito mais campanhas, tanto nos níveis de consultório, em escolas, por parte do governo, na questão de reduzir o consumo de açúcar, não é? A gente não tem que ficar subindo flúor, que na verdade a gente está entendendo que não é tão bom assim, né? Que é bem prejudicial, na verdade, mas reduzir o consumo de açúcar, que esse sim, né, a gente sabe que é um grande vício, que gera vários problemas metabólicos, ganho de peso, propensão a diabetes, obesidade, provoca sim, né, a cárie quando mal feita a higiene, não é? A gente tem que promover essa cultura de redução do consumo de açúcar. E cada vez mais as pessoas estão consumindo mais açúcar. Não E eu tanto vou deixar diretamente, mas como embutido nos alimentos, né, industrializados também. e tem mais uma dica que eu vou dar de ouro. Nós temos na natureza os alimentos detergentes, que são alimentos que enquanto nós comemos, os nossos dentes eles vão sendo limpos automaticamente durante a mastigação. Opa, E um alimento detergente muito recomendado para crianças, para adultos, é a maçã. maçã. Pode A maçã ser, qualquer maçã tem que ser maçã verde. é bom, a maçã verde, que é a melhor, mas a maçã quanto mais firme, a maçã nacional mesmo, a Fuji, ela é uma maçã que enquanto você mastiga, você está fazendo uma limpeza nos seus dentes, você está ativando a circulação da sua gengiva, você está fazendo com que sua gengiva ela fique mais irrigada, venha mais nutrientes através da corrente sanguínea. Esses nutrientes traz mais nutrientes para o seu dente. Então, nós temos ainda isso ali na natureza, esse alimento que a gente chama de alimento detergente. Então, E reduz o uso de açúcar, reduz o uso de carboidrato e começa a introduzir ali uma vez por dia um alimento detergente. Olha que bacana, olha que dica isso para sensacional. todo mundo, né? Isso sim, tá acesso a todos. Esse acesso a todos, a todos. E na hora de escolher o chá, pessoal, vamos começar a preferir, em vez do chá preto, que é o que mais tem níveis mais elevados de flor, floreto, a gente procura chás, né, brancos, chá de camomila, chá de ervinhas naturais, que vai ter uma concentração menor também. Então aqui a gente já falou, né, dos cuidados dos produtos dentais, da água, quem tem possibilidade de comprar os filtros para colocar em casa, da escolha dos chás, dessa dica de ouro que a doutora Gillian deu sobre os alimentos detergentes, né? Então, eu acho que é o que a gente pode contribuir, né, com essas dicas. Espero que aproveitem. Quem ficar curioso, tem material para estudar, é só procurar na internet, gente, pesquisem, vocês vão ver que está lá, tem muita informação. É uma preocupação muito grande, principalmente a gente vê onde mais tem conteúdo é nos Estados Unidos, né? Eles estão bem mais ligados nesse assunto.
E isso está se propagando, né? A gente tem que ficar sempre prestando atenção e como a gente pode contribuir para elevar o nosso potencial de saúde, para sermos mais saudáveis e adoecermos menos. Eu vou responder uma pergunta que o pessoal está perguntando aqui, ó. Doutora, e aquelas com carvão ativado? Ah, e aí? Essa é um produto de marketing mesmo, é uma venda com uma promessa de escovar os dentes, ter os dentes mais brancos. E na realidade, eu sinto te trazer para a realidade, tirar a ilusão, mas isso não é adequado. O carvão ativado, ele não vai deixar o dente mais branco. O que ele vai ocasionar, sim, é uma abrasividade. Ele é abrasivo. É como se você fizesse ali uma abrasão nesse dente onde não deve, um desgaste que não é necessário. Então, assim, não utilize com carvão ativado, que não existe recomendação pela odontologia biológica e também pela odontologia tradicional. Aproveitando o gancho, aquelas com cúrcuma também não é indicado. Quanto a gente tenta utilizar menos abrasão possível. A cúrcuma, ela tem uma vertente que é utilizada como anti-inflamatório. Se você tem um sangramento... Para ingerir ou para usar como tratamento, né? Mas não como... Tem cremes dentais com cúrcuma e até a cor vai deixar o dente mais amarelado, tô certa? As pessoas, não existe mais, é bem difícil encontrar alguém com todos os dentes rígidos, aqueles dentes que nunca foram mexidos. Mas se você já tem alguma restauração no seu dente, vai manchar. Então ele vai ficar manchado, porque ela tem uma coloração com muito pigmento. Então você vai ter outras questões que não vai gostar muito. Então, assim, a cúrcuma, ela pode ter a sua indicação, mas não só não para escovar, para tomar mesmo. Eu sou super fã de usar como tratamento, né? Tanto injetável quanto via oral. A cúrcuma é uma aliada nossa, né? Mas em creme dental, não. Creme dental, se você possui restaurações, principalmente de resina, aquelas brancas, não é recomendado, porque você vai manchar os dentes e vai precisar depois de um atendimento para tirar esse manchamento. Então a gente deixei a dica para vocês aqui, que é sem flúor e com oxigênio ativo. O oxigênio... Adorei essa dica. Dica... Essa marca eu não conheço, não utilizo, mas eu vou procurar e vou experimentar, doutora. Você vai gostar, você vai gostar bastante. Deixa eu ver se tem... M, né? Blue M. E, olha só, o pessoal aqui falando com a gente, ó, peguei no finzinho, mas adorei. Boa noite para você. Eu não tô vendo os comentários aqui. Não tá aparecendo para você? Não, ó, o Instagram tá fazendo isso às vezes. Olha só. E doutora, olha só, doutora Roberta, e o nosso tempo, nós já excedemos. O pessoal... Mas foi muito bom esse bate-papo, porque a gente aprende muito conversando, a gente para dar uma revisadinha no assunto, tem algum detalhe novo. Então, essa troca, a gente ensina, mas a gente aprende também e a gente compartilha cuidados de saúde pública. Então, eu tenho um carinho enorme também pela odontologia, meu pai era dentista, a gente tem um legado, tem uma clínica aqui também. Então, a odontologia e a medicina, para mim, andam de mãos dadas. E obrigada pelo convite. Faremos mais falando sobre outras coisas, doutora. E doutora até Roberta, amanhã na nossa Até amanhã. Eu que agradeço. É muito importante trazer assuntos aqui na Academia MOI para profissionais que estão entrando agora no método de atendimento integrativo. Eu sempre digo, para você ser um profissional integrativo, você não vai deixar de ser um profissional tradicional. Você só vai agregar e organizar algumas coisas dentro do seu atendimento. E você vai ficar ainda melhor. E eu agradeço a você, agradeço a todo mundo que participou aqui conosco nessa live. Ficou faltando assunto, que a gente pode marcar um outro horário. A
gente tem muita coisa ainda para falar sobre os fluoretos, os halógenos, a tireoide. E eu te agradeço e até amanhã. Que Obrigada. amanhã é aquele dia que a gente senta e lá vem conhecimento para nós. A gente tem o fim de semana todo, né, de aprendizado. Nossa pós-graduação quase no final, mas é o fim de semana todo juntinho do Dr. Lair Ribeiro, aprendendo muito, né? Porque cada fim de semana a gente volta assim transbordando, né, de como pode cada fim de semana enriquecer tanto assim a gente, que a gente adora. Ainda mais encontrar as amigas. Encontrar as amigas, eu fico contando as horas. Um beijo grande, boa noite para todo mundo. Um beijo, uma boa noite. Nos vemos amanhã. Um beijo, pessoal. Obrigada. Até.